Muito boa noite a todos os irmãos daqui de Porto Rico e também os dos diferentes países. Hoje, domingo, 18 de setembro deste ano 2022, agradecemos ao nosso Pai Celestial pela vida, pela saúde e por ter nos colocado a viver neste tempo, o qual Ele cumprirá grandes promessas para todos os seus filhos. Nesses dias, e já no dia de hoje, entrou em cheio este sistema atmosférico, qual está afetando toda a ilha. Já ao redor da tarde, de hoje à tarde, saiu o olho do furacão por um canto de Porto Rico, mas continuam as chuvas fortes e os ventos, e há vários lugares que já estão inundados, já o nível de água ultrapassou o que comumente os rios e nos lagos era o nível normal. Quando crescia, subia normalmente, já ultrapassou muito mais disso, e já pôs os rios e tudo saiu do seu leito, e a situação está bastante delicada em toda Porto Rico. Deus permite muitas vezes que ocorram certos eventos onde estejam os filhos de Deus, e está os filhos de Deus, sempre é com um propósito. E neste tempo conhecemos que há umas promessas para serem cumpridas, as quais os escolhidos de Deus deste tempo estão vigiando a que se cumpram, porque delas depende nossa transformação e rapto e a ceia das bodas do Cordeiro. Tudo gira ao redor dessas promessas, e a que nos chama mais atenção é o cumprimento da visão da carpa, que não se cumpriu no tempo do reverendo William Branham, que foi o sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E sabemos que quando um selo é aberto, cai uma praga, ou vem certas pragas, como nos diz. Vamos ler aqui um extrato que se encontra no livro da visão da carpa, parte 1, página 101 da mensagem tratando de ajudar a Deus. Diz: bom, você sabe que todas essas coisas estão no sétimo selo. Encontramos que o sétimo mensageiro, o quarto Elias, foi o precursor de todas as coisas que aconteceriam no final do sétimo selo. Em palavras mais claras, a primeira parte e a segunda parte do sétimo selo introduz a última parte do sétimo selo. E na última parte do sétimo selo é o tempo e a causa pela qual houve silêncio no céu por quase meia hora. E nessa última parte do sétimo selo é o tempo em que os trovões emitem suas vozes. Nessa última parte do sétimo selo é o tempo para o cumprimento da visão da carpa. É nessa última parte do sétimo selo o tempo para o cumprimento de Deus abrir publicamente o sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor, que é a vinda do Messias. Aí, nessa última parte do sétimo selo, é que é aberto publicamente a vinda do Senhor. E é identificada a vinda do Senhor com o sétimo selo. É identificada publicamente
a vinda do Senhor, a vinda desse anjo que era diferente dos demais, o qual começou esse ministério em 1963, em nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Aí se cumpriu a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, se cumpriu em nosso amado irmão William Soto Santiago. Mas esse mistério, Deus o estaria revelando no cumprimento da visão da carpa, onde se revelaria publicamente como Deus estaria cumprindo a vinda do Senhor com seus anjos. Dentro desse mistério do sétimo selo, há uma revelação muito grande, a qual estaria sendo aberta no cumprimento da visão da carpa. Mas quando se abre o sétimo selo, olha o que diz o reverendo William Branham no livro de citações, na página 57, no parágrafo 498, diz: cada vez que um selo se abre, uma praga se derrama, e uma destruição vem. E ele escreve: um selo aberto é igual, cai uma praga. E então escreve: quando o sétimo for aberto, ou seja, quando o sétimo selo for aberto, vem as pragas. Ou seja, que há inúmeros eventos que vão estar sendo manifestados, e Deus vai estar permitindo tudo isso pela abertura deste selo, deste sétimo selo. E com a abertura do sétimo selo, muitas coisas, então, começam a se cumprir no meio dos escolhidos de Deus. Mas o irmão Branham disse que, se pudéssemos entrar em desespero, não haveria necessidade de um aperto. Vejam como tudo está ligado, e tudo está entrelaçado com essa fé de rapto que os escolhidos necessitam, mas também está ligado a essa necessidade a qual virá no aperto a necessidade já de irmos dessa terra. E isso produz o aperto. A mesma situação no meio da humanidade vai produzir esse desespero nos filhos de Deus. Ou seja, que tudo que ocorre, sempre, os filhos de Deus devem torná-lo em algo positivo, porque tudo opera para o bem, para os que amam a Deus, para os predestinados, para os filhos de Deus. Tudo que estaria ocorrendo neste tempo, temos que vê-lo na parte de que em breve esse desespero entraria no nível tão e tão alto em cada indivíduo que obteremos essa fé, a qual estará nesse nível tão e tão alto que captará melhor a revelação. Olha o que diz mais adiante, isso diz aqui. Em um extrato que eu vou ler, continua dizendo aqui na página 101, quando algo é identificado publicamente ou algo é desvelado publicamente, então as dúvidas têm que desaparecer. E se alguém tem alguma dúvida, tem porque quer. Porque quer, porque a coisa já foi desvelada. E na mensagem, despertando a realidade, que é o mesmo próximo extrato, diz na página 103, dessa mensagem diz: e estando no tempo para nascer, falando de Jesus, a profecia correspondente para ser cumprida era de nascer em Belém. E essa foi
cumprir, e essa foi cumprir ali. Deus guiou as coisas de tal maneira que naquele tempo houve um censo, e nesse censo cada um tinha que se registrar no povo ao qual pertencia. E José e Maria, que estavam por outro lado, tiveram que ir para Belém da Judéia. Se não tivesse havido este censo, um homem com uma esposa grávida, já com pouco tempo para dar à luz, não se arrisca numa viagem desse tipo e sem ter reservas no hotel lá de Belém. Imaginem, de vocês, qual teria se atrevido a sair dessa maneira sem que fosse obrigatório? Recordem, Deus opera de certa maneira em certas ocasiões, quando há a palavra para ser cumprida, que faz que os governos lancem algumas vezes perseguição em cima do povo de Deus, para Deus cumprir o que Ele prometeu. Por exemplo, temos a promessa da terceira etapa: não operará em toda a sua plenitude até que chegue o aperto. Portanto, vê você? De alguma maneira, Deus permitirá que venha esse aperto para o nosso benefício, para Ele cumprir o que Ele disse. Vem? Também Deus permite que venha, além dos governos, como diz aí, e o aperto sabemos que vai ser produzido também por esse movimento, esse concílio mundial de igrejas que estivemos vendo no dia de hoje, que é a marca da besta. E Deus permite também que venham desastres e coisas assim para Ele cumprir a palavra quando há certa palavra ou quando há palavra para ser cumprida. Ele permite também certas coisas. E a pessoa não pode meter a mão por isso, porque é Deus em cena, permitindo tudo isso para um propósito divino. Ou seja, devemos ver toda essa situação e torná-la em algo muito, mas muito positivo. Porque aí é onde o povo busca mais a Deus, e não somente os escolhidos se agarram mais, mas também o mundo, a humanidade, os vizinhos, a comunidade, todo o povo busca, é o tempo onde mais buscam a Deus. Diz, porque de outra maneira estamos muito acomodados, que não daríamos lugar para que Deus cumpra o que Ele prometeu que vai fazer numa escala maior. E por isso vêm esses problemas. Mas o irmão Branham disse que somos uns retardados mentais. Que lhe parece? E isso disse na mensagem Desespero. E não podemos nos ofender, porque é a verdade. Hoje eu li um extrato onde, página 59, parágrafo 520, vejam aí, onde ele diz... O irmão Branham diz: deixe que esse rebanho pequeno, esse remanente pequeno que Deus dará, deixe que esse remanente que comece a clamar a Deus, e veja o que acontece. Vejam o que acontece quando esse remanente comece em realidade a clamar a Deus. Olha o que acontece: haverá um confronto nacional, haverá um poder que eles nunca viram antes. A pena é, esta vez vai ser muito tarde para eles, então. As portas estarão fechadas. Ou seja, para o mundo, será já muito tarde. Mas, para esse pequeno remanente, para esse rebanho pequeno, virá um poder que eles nunca viram antes. Ou seja, virá esse poder no cumprimento pleno da visão da carpa. E ele escreve ali: clamar a Deus os eleitos. Ou seja, os eleitos de Deus que estiverem clamando a Deus para que Deus se mova em cena.
Ele está esperando pelos seus filhos. E diz, continua dizendo, 103, do livro do volume 1, da visão da carpa, extratos da visão da carpa, diz, encontramos que o irmão Branham disse, se pudéssemos nós entrar em desespero para Deus cumprir o que Ele prometeu, não haveria necessidade de um aperto, não haveria necessidade de um estado de emergência, mas tem que vir um caso de emergência para que entremos em desespero e Deus entrar em cena. E então nossa fé, quando estamos em aperto, nossa fé capta rápido. E o que vai captar? O que Deus prometeu. Não pode captar outra coisa, mas quando estamos muito acomodados, bom, talvez seja dessa forma, ou talvez, mas quando estamos apurados, apressados, a fé se agarra da palavra tão rápido que não há quem diga que não é dessa maneira. Ou seja, que não é dessa maneira em que o cumprimento da visão da carpa seria realizado. Estaria se realizando dessa maneira. No volume 2, de extratos da visão da carpa também, nos diz nosso irmão William, na página 137, diz, já vimos o relacionado à fé para o rapto. E se querem um pouquinho mais, mencionado ao que está dito para a fé de rapto, página 128 do livro dos selos, pela metade dessa página diz, agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Portanto, estará sendo falado. Os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando. Onde? No cumprimento da visão da carpa. Estarão falando a voz de Cristo. Como o leão estará falando. E isso será os 7 trovões emitindo suas vozes. Assim que haverá uma visita muito importante da parte do Senhor que trará grandes bênçãos para a humanidade. Tudo o que foi visto vai se cumprir. E o que estiver no programa de Deus que não foi mostrado também vai se cumprir. Porque ali foi um resumo do que estará acontecendo nesse lugar onde se cumpre essa promessa. Portanto, estarão os ministérios correspondentes para o Espírito Santo cumprir essa promessa. Haverá um povo, haverá ministros que crerão nessa promessa e estarão trabalhando a favor dessa promessa para que se torne uma realidade. Unânimes juntos, trabalhando para que surja, se materialize essa promessa de uma grande carpa catedral em algum lugar. Deus é quem decide onde será. E quando foi vista pelo reverendo William Branham, Deus já tinha decidido. Ele foi ao lugar onde estava se realizando uma das atividades, e ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Se buscarem na página 26 e na página 40 do livro de citações, encontrarão mais detalhes. Até o nome que ele viu e estava buscando deve ser o nome novo do Senhor, porque se era tão importante esse nome, e o anjo disse, recordas o nome que buscavas quando tiveste a visão da carpa? Você consegue tudo isso na página 26, página 40 do livro de citações. E vamos buscar a página 26, que é o extrato 216, que ele diz assim, portanto, parece o melhor, vou seguir em frente até que a carpa comece onde quer que ele escolheu para começar a declarar seu nome de uma maneira nova, mas quando o fizer será somente tão perfeito como os outros, será tão, e estou confiado em Deus que será maior do que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje. Vai haver muita necessidade na Terra. E vejam, continua dizendo na página 138, volume 2, e veja essa visão da carpa, em sua materialização será para a bênção de todos os crentes em Cristo, será para a bênção das virgens prudentes, ou seja, da noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja noiva, será de bênção para as virgens insensatas, será de bênção para toda a humanidade. Haverá muita necessidade no planeta Terra nesses dias. Bem, e se haverá muita necessidade, é porque
haverá muitos problemas, tanto assim como tempestades, terremotos, vulcões, doenças e diferentes coisas que a humanidade estará em tanta e tanta necessidade que será de muita ajuda esse lugar da grande carpa catedral. Veja, mais adiante ele diz, a situação do planeta Terra cada dia fica mais difícil, mas Deus uma vez mais vai visitar a raça humana como uma manifestação grande, que foi assinalada como a terceira etapa, e que vai se cumprir plenamente no cumprimento da visão da carpa. Deus tem um propósito, um programa, mas disso não se pode falar muito, nem explicar muito para que não venham imitar e depois digam às pessoas, olha, se isso é o mesmo que fez fulano, Deus quer que nós estejamos unânimes e juntos na mesma era, trabalhando a favor de todo todo projeto divino. A favor do projeto divino da evangelização nesse momento estava-se nesse projeto de evangelizar. A favor do projeto divino de cada ministro ter um lugar onde se reunir, ter as facilidades para escutar, ter bons equipamentos, ter boas transmissões, tudo melhor para o povo, e esperar, e trabalhar a favor da visão da carpa, a favor de tudo que tem a ver com a terceira etapa, porque é para a nossa própria bênção, para nosso próprio benefício, e quando estivermos transformados diremos, valeu a pena trabalhar, valeu a pena estar unânime juntos no mesmo propósito divino, porque não é um propósito humano, é um propósito divino, a visão da carpa. Na terceira etapa, a manifestação de Cristo nesse tempo, e isso será por um curto tempo. Essa manifestação de Deus que vai estremecer o mundo inteiro, e depois os que serão transformados, os escolhidos irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e depois começará a grande tribulação para a raça humana. E se é tão difícil a situação em alguns países, como será nesse tempo da grande tribulação, que será a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, das 70 semanas. Mas não temais manada pequena, porque ao Pai lhes agradou dar-lhes o reino. Disse o Senhor. Tudo o que corresponde aos 7 selos vai ser falado. O título de propriedade, o livro dos 7 selos, disse o reverendo William Branham, ainda não está aberto. Aquilo foi o ensinamento do que acontecerá, e onde trouxe o ensinamento do que já era história, e do que estava acontecendo no seu tempo, e tudo isso está contido nos selos, mas o título de propriedade ainda está na destra de Deus. Quando for tomado da destra de Deus, já aí Cristo mudou de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz, e por isso em Apocalipse capítulo 10, clama como ruge o quê? Um leão. Já aí está como leão, com o livro aberto em sua mão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Tempo de união e trabalho para receber a promessa da transformação, para receber a promessa da adoção física que será a redenção dos nossos corpos. E isso é para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. De redenção. Para o dia da redenção do corpo. E o dia da redenção do corpo corresponde ao ano do jubileu, onde se proclamará liberdade em toda a terra. E também na mensagem deste mesmo livro, na 265 diz, do volume 2, diz, esperemos que tudo isso, porque tudo isso está ligado à visão da carpa. Tudo isso está ligado ao cumprimento dessa visão, que foi dado ao reverendo William Branham. Portanto, há grandes bênçãos para esse tempo em que se estiver cumprindo essa visão. Haverá grandes bênçãos para a família de Deus, haverá grandes bênçãos para a família humana, haverá grandes bênçãos para toda a comunidade nesse tempo, e haverá grandes necessidades nesses dias.
Mas a misericórdia de Deus vai estar manifestada nesses dias no cumprimento dessa visão que foi dada ao reverendo William Branham. E também no volume 1 deste livro que estamos lendo da visão da carpa, diz, página 457, diz: eu respaldo Porto Rico no que está fazendo esse projeto da construção de uma carpa catedral e a compra também dos terrenos também necessários para sua instalação e para estacionamento também, porque uma carpa, uma tenda tão grande, necessita bastante espaço para ser colocada, e também para automóveis e ônibus, porque se o reverendo William Branham a viu cheia, pois vai haver muita gente. E se viu uma fila interminável, então haverá muito trabalho e, consequentemente, também haverá muitos problemas de saúde no meio da raça humana. Isso é o que agorinha citei assim de memória, que era do lugar onde ia ler. Ou seja, que todas as coisas vão operar para que seja realmente uma necessidade esse lugar. Ou seja, que todas as coisas, vejam, vão operar para o bem. Este sistema que é um sistema, uma tempestade que se converteu em furacão, nos açoitou. Talvez os ventos não tão fortes como o de Maria, do furacão Maria, que passou como categoria 5, ou seja, está passando como categoria 1, mas também quanto a... ainda não se catalogou os danos ainda. Esse sistema ainda está passando, mas pelo que se vê pelas notícias, especialmente as chuvas, inundações, o que fez ou o que está causando mais dano. Vejam, faz 5 anos que em 2017 esse sistema desse furacão, categoria 5, nos impactou. 5 anos depois, este outro furacão nos impacta também. Deus tem um propósito com tudo isso e devemos olhá-lo de uma forma positiva para que vejamos o melhor, a parte espiritual, a qual é a que devemos colocar nosso olhar e, mais ainda, cada um como indivíduo, ver ali esse clamor, o qual deve continuar nascendo, continuar surgindo, esse desespero como indivíduo, para que Deus em breve entra em cena em toda a sua plenitude. Tudo isto que esteve ocorrendo, mesmo que no mundo, nas diferentes partes do mundo, também está em convulsão, vemos terremotos, maremotos, tufões e uma série de situações mundialmente, doenças também. Mas, aqui, em Porto Rico, este evento está marcando algo que Deus permitiu que aconteça no lugar onde essa carpa está, ou seja, na Ilha do Cordeiro. E devemos olhar tudo isso de uma forma na qual estejamos o melhor, nos aproximando mais e mais de Deus, e falo a nível de todos os escolhidos em toda a face da terra, mas mais especialmente os escolhidos que Deus tem aqui em Porto Rico, os quais devem, se estão unidos, unirem-se mais e olhar o programa divino, olhar as promessas que Deus tem e se agarrar mais de todas essas promessas e da bênção que Deus nos deu aqui em Porto Rico, de colocar o lugar onde a presença de Deus estaria sendo manifestada, onde a coluna de fogo estaria descendo ali,
ao quartinho de madeira, onde Deus, sua presença, estaria dando bênção para o mundo inteiro. Ou seja, que tudo isso, aos escolhidos aqui de Porto Rico, devem torná-lo para o bem, para vocês como indivíduos, e olhar e se esquadrinhar cada um e olhar seu coração, e que não haja essa divisão entre Deus e a pessoa, não haja algo que atrapalhe, em que esse clamor comece a surgir de uma maneira maior ao que já estão fazendo. Ou seja, que haja essa confiança entre você e Deus. Se o seu coração não te repreende, não te condena, então temos confiança com Deus. Então, podemos pedir a Deus abertamente a Ele, clamar a Ele. E também, isso vai com todos, porque todos desejamos as bênçãos de Deus e todos desejamos ser raptados e ser tirados dessa terra. Mas, se Deus, como dizem, a quem muito é dado, muito é demandado também. Ou seja, que vocês aqui em Porto Rico, e me incluo também, é demandado muito pela bênção que Deus nos deu, onde Ele cumprirá essa promessa que tanto o irmão Branham desejava, de seu desejo estar ali. E nós temos essa bênção de estar aqui e ver com nossos próprios olhos, palpá-lo com nossas mãos, escutar com nossos ouvidos, crer com nosso coração, tudo que Deus está fazendo já no cumprimento da visão da carpa. Todos chegaremos à meta. Todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, na face da terra, onde quer que estiverem, também sintam esse sentimento, e tudo o que acontecer na sua vida, pense que é para quê? Que se esquadrinhem mais seus corações, e Deus o tornará em bênção para você. Qualquer coisa que você... Olha, mas por que me aconteceu isso? Busque que algo Deus está mostrando a você, para que se alinhe, ou para que busque mais a Deus, ou para que... E Deus com isso te estremeça e diga, pera, estou me desviando um pouquinho aqui, estou me desviando um pouquinho lá, porque a noiva... Chega um momento em que o irmão Branham viu nessa visão que tinha saído do passo. A noiva tem que estar no passo correto, no caminho correto, em todas as áreas. Ou seja, desde o ABC até a álgebra. Tudo tem que estar em ordem. Assim que tudo isto é para a bênção, para a nossa bênção mesmo. Já amanhã é outro dia. Amanhã começaremos a reorganizar tudo, limpar as coisas que forem necessárias limpar e continuar, mas com o olhar mais agarrado, mais firme, com a fé mais firme, com essa mão poderosa da fé, agarrar mais essas promessas, porque daqui em diante tudo vai estar ocorrendo tão e tão rápido que Deus cumprirá tudo e a quem não estiver pronto passará por cima. Não estou dizendo com isso que é algo que está marcando uma data de algo. Não, é um dos eventos que devemos nos conscientizar, porque a humanidade vai estar passando, e enquanto nós estamos aqui, Deus vai ter misericórdia da humanidade, por causa dos escolhidos, por causa do seu nome. Mas Ele vai permitir certas coisas. Vejam, se não houvesse falta, se não faltasse um aperto, porque os escolhidos já estivessem prontos, não faltaria, não seria necessário um aperto se os escolhidos já estivessem prontos. Mas por causa de que os escolhidos não estão prontos e não estão clamando e desesperando como tem que fazer, então Deus envia e nos envia um aperto, que não é somente essa perseguição, ou esse aperto, e depois se converte em perseguição para o restante da igreja, das virgens insensatas. Para nós é um aperto
Ou seja, que para que venha esse aperto, não somente essa parte do Concílio Mundial de Igreja como a besta e a marca da besta tentando ter tudo, mas que também há diferentes apertos os quais Deus permite que seus filhos venham como doenças ou desastres, assim, de tempestade, tudo para que o escolhido de Deus, vamos dizer, esteja, se sacuda, diga, pera, e busque mais a Deus. Ou seja, que todas essas coisas operam para o bem. Nós não desejamos nenhuma coisa má para nós nem para nossos filhos, nem doenças, nem catástrofes, nem nada. Mas Deus permite muitas vezes essas coisas para que clamemos a Ele e peçamos mais e entremos mais em desespero. Nós não desejamos que nos venha males e que venham essas coisas que estão ocorrendo, mas podemos evitar que venham todas essas coisas quando entramos em desespero e estivermos prontos para receber as promessas e Deus cumpra e nos transforme e nos tire daqui dessa terra. Ele está esperando por nós, porque o grupo, o povo, já está chamado, já foi juntado com essa poderosa mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, e já estamos prontos para receber dessas promessas, ou seja, que Deus está esperando por nós. E não desejamos que ninguém sofra, não desejamos que ninguém passe nenhuma necessidade, porque tudo isso, por exemplo, essa passagem do furacão, hoje, por exemplo, já desde cedo se foi a luz, a água vai começar a faltar, vai haver falta de alimento em muitas áreas. E os que não estão preparados, alguns já se prepararam para ter alimentos de 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, outros não, outros falta de energia. Vejam, há muitas consequências por causa de tudo isso. Por isso não desejamos que isto venha. E oramos a Deus e pedimos a Deus que tire tudo isso. Mas se Deus permite, é para que cada um de nós clame mais a Ele e peça mais a Ele. E vejamos e nos detenhamos e sejamos sacudidos e abrir nossos olhos e não estar recostados, estar nesse conforto, mas digamos, espera, eu não sou deste planeta Terra, eu quero ir, Senhor. E muitas vezes, Deus permite essas coisas para que despertemos que já os ventos da grande tribulação estão perto. E Deus não deseja que seus filhos, seus escolhidos, entrem na grande tribulação, porque a noiva não passará pela grande tribulação. Portanto, tornemos todas essas coisas, por exemplo, aqui os irmãos em Porto Rico, em algo para que cada um de nós se aproxime mais do que já estamos, se aproxime mais do programa divino e se agarre mais das promessas e se agarre mais do que Deus está cumprindo no nosso meio. Continua dizendo aqui, diz, ou seja, que todas as coisas vão operar para que seja realmente uma necessidade esse lugar. E porquanto está prometido que nesse lugar Deus vai se manifestar, todos queremos ver a manifestação de Deus, como a viu o reverendo William Branham na visão da carpa. Portanto, apoiamos esse projeto que Porto Rico tem. E mesmo que eu não esteja lá em Porto Rico, eu também o apoio com todo o meu coração, com minhas orações e com meu esforço e em todos os sentidos, economicamente também.
E Deus vai ter a pessoa que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo para usá-la nessa manifestação final, que tem que ser um mensageiro dispensacional. Não pode ser um mensageiro de era somente, mas dispensacional. E tem que ser, consequentemente, o mensageiro da dispensação do reino, com o evangelho do reino e o evangelho da graça, e mensageiro também da era da pedra angular. Portanto, Deus o terá, e Deus vai usar nessa manifestação final. E não queremos ficar sem fazer nada a favor desse projeto. Queremos ter uma partezinha, cada um sua parte nesse projeto, sendo que é um projeto divino que tem que ser feito, se tornado uma realidade. Como quando Deus disse a Moisés que construísse um tabernáculo. Deu as medidas, mostrou tudo lá no Monte Sinai. Ele preparou o desenho que foi mostrado no monte e Deus disse: faça o tabernáculo conforme o desenho que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 9. Assim que Deus tem o lugar que Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo e já está construído, e esse lugar que o reverendo William Branham viu, fisicamente está. E também já tem a pessoa que ele escolheu também desde antes da fundação do mundo para usá-la nessa manifestação final. Assim que Deus já tem tudo preparado, Ele já tem pronto, e o que lhe espera é porque o povo esteja clamando, pedindo a Deus, orando para que esse poder que será manifestado no cumprimento da visão da carpa já esteja no meio da igreja. Como disse aí, no que eu li, nesta manhã, onde ele diz, no parágrafo 520, diz: deixe que as pessoas, deixe que esse rebanho pequeno, esse remanente pequeno que Deus dará, deixe que esse remanente que comece a clamar a Deus, e veja o que acontece. Haverá um confronto nacional, haverá um poder que eles nunca viram antes. Clamar a Deus, os eleitos. Esse foi essa pequena conversa no dia de hoje, e a todos os irmãos aqui em Porto Rico, que Deus os abençoe e que Deus nos ajude na recuperação de tudo que este sistema fez, quer seja algum dano material ou até espiritual ou físico, porque espiritual talvez ainda tenha a mente alguns passaram muitas situações difíceis no de Maria, no furacão Maria, e agora recordam tudo isso, e talvez tem lutas também espirituais, que Deus nos ajude também nisso, e também que Deus os recompense quanto a e retribua e dê em abundância tudo o que perderam, ou seja, dê sobreabundante se chegaram a perder algo dos seus pertences, como com Jó. Ele perdeu tudo, mas depois Deus o abençoou muito mais do que tinha. E que seja assim, que Deus dê a vocês tudo que tenham perdido em muitas quantidades mais, e que sigamos nos preparando, continuemos nos preparando e continuemos olhando a arca, olhando a palavra, e continuemos nessa preparação, neste ensinamento que é o que Deus está nos dando para em breve obter essa fé perfeita, essa fé
de rapto, fé de translação. E quando já estiverem prontos para poder sair nesses dias, que já se possa, seguramente amanhã vão dar alguma ordem, o governo que já pode sair com cuidado, a pessoa já pode sair com cuidado, os que puderem vir para ajudar na limpeza e o recolhimento e tudo isso podem fazer sempre quando e não descuidem seu lar. Se tiverem algo que cuidar em seu lar, não descuidem do seu lar, mas somente aqueles e especialmente os homens, porque há coisas pesadas e ramos, pedaços de árvores e coisas assim, é melhor os homens pelo momento, já vemos amanhã, porque o auditório dentro está bem, e somente fora ao redor, e preferivelmente que sejam os varões. Não tragam crianças, também, ou melhor, os homens, os varões, e aí já vamos vendo durante a semana, porque nós temos toda a semana para então já preparar tudo para as próximas atividades. E se o varão tiver compromisso em casa, alguma responsabilidade, não tome a desculpa para sair para cá e que fique mal em seu lar, mas então que fique em sua casa. O melhor, os que têm tudo organizado em sua casa e não aconteceu nada, podem vir depois de que avisarem e que já vejamos que o sistema tenha passado. Mas eu creio que amanhã ainda, toda manhã ou praticamente o dia vai estar chovendo e tudo isso, assim que estejamos quietos até que tudo passe. Bom, Deus os abençoe e Deus os guarde. E todos os da América Latina que estiveram orando por Porto Rico e também por Santo Domingo, os irmãos de Santo Domingo, que Deus os abençoe também grandemente. E que continuem também vocês, igual que nós, nos preparando, unânimes e juntos, para obter em breve essa fé de translação. Clamar a Deus os eleitos. Tenham todos muito boa noite.